como é que você está vendo agora o São Paulo atual, sem o Rames, e essa questão do Rames depois do que você viveu no Mineirão? Porque o Mineirão, além de ter as duas torcidas, acho que o São Paulo tratou esse negócio de um jeito, né? O elenco, os jogadores estavam machucados, a torcida de um jeito bem especial, né? Foi todo mundo praticamente. E o Rames não foi. Fala um pouco sobre o Rames nesse São Paulo atual. Arnaldo, eu vou ser muito sincero, cara. Eu acho que eu fui um dos caras que mais... Todo mundo ficou, mas eu, quando o Rames chegou no São Paulo, assim, eu fiquei louco, cara. Fiquei maluco. Pô, o Rames no São Paulo, daquele jeito assim. Só que, vamos ser muito sinceros, continuo sendo fã do Rames. Eu torço muito pro Rames dar a volta por cima do São Paulo. Eu não acho que uma saída dele agora, assim, dependendo da forma que for, é bom pra ele também, porque, querendo ou não, dá um sinal de final de carreira pro Rames. E nem pro São Paulo, porque, querendo ou não, eu sei que a diretoria ia falar que não, e que, pô, valeu a pena já pelo marketing, eu concordo, acho que sim. Mas dá um sinal de fracasso, uma contratação fracassada do São Paulo. Isso pra mim é um fato, né? Com o status que ele chegou, com o status que ele vai sair, dá esse status. Eu torço para dar a volta por cima, mas todas as pessoas que eu falei de São Paulo, todas, sem exceção, falaram, pô, é um baita jogador, ele treinando você vê que o cara é muito diferenciado, mas ele tem que querer também. E todo mundo fala isso, e pra mim depende muito dele. A gente viu, o São Paulo foi campeão de Copa do Brasil e da Supercopa agora, e não tinha o Rames nem no banco, nem na arquibancada. E o detalhe dos caras lá, né, meu? O Nestor lá com o joelho detonado. Luan que nem é isso. Então tem uma coisa que me intriga nessa, que é uma equação que não fecha. A informação que o Carpini trouxe ontem, ela é fundamental. É a primeira vez é uma boa que se fala no sobre o problema. né? Por que ele não... Porque né, a gente se pergunta, pô, controle de carga. Controle de carga, isso é coisa da Castelo Branco, Fernão Dias, da estrada, se o caminhão tá pesado ou não. Controle de carga. Aí tá bom, controle de carga. Daí volta, o Rafinha saiu do controle de carga, o Lucas, o Moreira, quem mais? O Ferrarese. Todo mundo, só tá o cara agora. Daí o Rames, todo mundo tá esperando. Por quê? Ano passado, felizmente, o Dorival não botou o Rames, São Paulo campeão da Copa do Brasil e tal, coisa do ano da chegada. Daí ele vai lá, Colômbia, tal, lesão, beleza. Todo mundo falando, olha, depois da pré-temporada, ele vai agora, vai tirar férias, vai fazer pré-temporada, e daí vai ser o ano do cara. O ano do cara vai ser importante, tal, Libertadores. Daí começa esse negócio, daí não joga, começa a temporada, o cara não joga, sai todo mundo, vai saindo sai o Rames no controle de carga. E daí você começa, o que tá acontecendo? Aí o Carpini falou, claramente, é uma questão física. O cara tem problemas, tendão, não sei qual tendão, porque ele não especificou. E panturrilha. Panturrilha acho que é a lesão recorrente dele. Isso. É um cara que no passado recente... Carpini crônica. Crônica, ou seja, o cara tem que lidar com isso o tempo todo na vida, né? Nós temos alguma coisa crônica? Não, vocês têm várias. Depois você responde. Sequelas permanentes. Eu tenho lombalgia crônica. Então, aí o cara é o seguinte, ele não pode jogar porque ele treina 4 dias e daí começa a sentir. Então ele não pode jogar por uma questão física. Sim. Qual que é o argumento que ele tem para, por exemplo, falar, eu não estou jogando, eu preciso jogar, eu quero minha vaga de titular? Se ele não consegue nem se apresentar e se colocar em condição. Então, para mim, isso não fecha. E daí, ao lado disso, tem uma percepção do grupo que o cara é super gente fina, Sim. legal, boa praça, conversa com todo mundo, trata todo mundo bem. E por outro, em nenhum momento até agora ele mostrou uma nesga, um gesto de pertencimento ao São Paulo. De vontade de pertencer ao São Paulo. Então você tem aí 2 coisas, né? 4 coisas, elas se confrontam e fica um grande ponto de interrogação. Eu também quero ver o cara jogar. Os jogos que ele jogou foram acho que 14 ao todo, entre titular e reserva. A gente vê no campo o cara é diferente, o cara não erra. Jogou muita bola. O cara ele acabou com o jogo. O Muricy falou pra gente, falou, o cara, todo mundo falou fica espantado de que como o cara é bom. Eu quero ver esse cara jogar. O Rodolfo, juntando isso com o que diz aqui o Rodolfo Buarque, ele fala, Rafinha saiu do controle de carga, antes estourou. Lucas estourou. Deixa o cara se condicionar e jogar. Aí depois vocês criticam. Não, mas se a questão é realmente física, que o que eu sei também, o que me falaram, tá? Eu fiquei muito intrigado com essa questão. Tem até uma aposta valendo com o próprio Gabriel Sá, de que eu apostei, cara, eu acho que o Rames ainda vai jogar pelo São Paulo. Eu acho que esse cara vai jogar. Acho que não mais. Acho que não. O Gabriel me falou, cara, eu duvido que ele vai pisar em campo como titular do São Paulo, tal. Foi uma aposta que a gente fez. Tá em jogo ainda, né? Calma lá, falei pra ele, calma, Gabriel, calma. Mas Interessante a aposta de vocês. Quer revelar valores?
Não. Depois. Mas daí a gente tava nessa questão assim, de realmente apostar. E eu falei com uma pessoa também de dentro de São Paulo. Essa pessoa falou assim pra mim: cara, ele achou que ele tinha condições pra jogar essa final, por exemplo. A comissão técnica achou que não. Isso deixou ele meio incomodado, deixou ele meio chateado, por isso que ele não quis viajar. Nem sei se isso já saiu na mídia. Não, acho que é só o jeito que você tá contando, não. Foi isso. O Rames, ele achou que tá contando, não. O Rames, ele já acha que tem condições de jogar, ele quer jogar. E a comissão técnica não. O Carpini falou um pouco isso. Ontem no Boleiragem falou. Ele não acha que ele tem ainda, né? Isso. E foi esse conflito assim, deixou o Rames meio incomodado, talvez, de que ele achou que ele já tinha condições. E não sei, se o cara acha que tem... Por exemplo, amanhã vai ter Mas ao mesmo tempo o Carpini ontem falou que ele ouve muito pra ele, o que vale é a opinião do jogador. Ele ouve todo mundo e tal, mas se o jogador fala, não, mas eu quero ir pro jogo, ele mas põe. Acho que aí nesse caso não é isso ele tava falando sobre quando o cara tá, tipo o Lucas. Pô, tomei a bomba, não sei se eu vou aguentar tal. Isso acho que é uma coisa. Outra coisa é o jogador tá se sentindo bem, mas não tá na intensidade que o técnico quer. Isso, é isso. Eu acho que essa é a diferença. É isso. Então, e aí, deixa de ser uma questão clínica de sentir dor não, ou não. É a intensidade. Dor. Eu acho que o Nicão é um bom exemplo. Sim. O cara chegou, ninguém achava que o cara ia pisar mais no campo. O cara volta, tá correndo, tá magrinho, tá não sei o quê, foi pra final. Entrou na final. Eu acho que é esse negócio. E aí, sobre isso, Gabi, queria perguntar pra você. Essa é uma ideia minha que eu pensei. Sim. Se o Rames acha que pode, pega um jogo desses que vale muito pouco, põe o cara em campo. Quarta manhã. São Paulo e Água Santa amanhã, que ninguém vai jogar. Põe o cara. Mesmo que o Carpini não ache que ele tem a condição. E não é pra queimar o cara, mas pra testar. Vai que o Carpini tem uma visão equivocada. Que no treino o cara não tem cidade, mas no jogo o cara joga pra cacete. A galera tá isso, dizendo aqui, o Vitor Souza. Rames acabou de postar stories destruindo no treino de hoje. Eu discorreria. No treino ele mostrou qualidade. Quem gosta do Rames é ramista ou rameiro? Ramiro. Deixa o Gabi falar. Não, depois eu queria... ramista, vai. Completa, Gabi, o que você acha dessa questão toda? Você já trouxe uma informação, acho que mais... Interessante. Mais que ele achava que ele podia jogar. Porque eu acho que aí, Tirone, para passar para ele, talvez pro Rames, depois do que aconteceu ano passado, ele não queira jogar contra o Cuiabá, no Brasileiro, como ele jogou. A última partida dele foi contra o Cuiabá. E não queira jogar contra o Água Santa, ele quer jogar contra o Palmeiras numa final ou contra o Flamengo numa final. Isso. E ele não teve essa chance ainda. Então, né? Mas até o cara começar a chegar a jogar lá, né, meu? O cara precisa... Sim, mas eu tô interpretando um cara que foi um baita jogador de Real Madrid, Bayern de Munique, Popstar e quer jogar uma coisa grande. Perfeito. É que querendo ou não também, eu parei pra pensar, pra ver esses dias, até em relação ao Rames, foram poucos jogos grandes que ele teve a opção de jogar quando ele já estava relativamente bem, que falava, quando ele estava no banco, por exemplo, na final contra o Flamengo. Foram poucos jogos grandes, assim, do tamanho de Rames, Rodrigues. Poucos com a equipe titular mesmo, né? Com o resto da equipe titular. Porque tinha o Rato encaixado. O Rato, se não fosse o Rato, São Paulo não teria vencido a Copa do Brasil. Sim. É um fato. E o Dorival não ia mexer no Rato para colocar o Rames para jogar. E ele tem que entender isso. Só deixando claro, tá? Não sei se a opção do Rames de achar que ele não tá pronto não é do Carpini, é da DM de São Paulo, do preparador físico, eu não sei, mas eu sei que teve essa questão um pouco do Rames, só que eu concordo completamente com você, Tirone. Pô, pega um jogo como amanhã que não vale nada, entre aspas, pro São Paulo, vale, primeira colocação no Paulista, mas enfim, que eu acredito até que ele entre com o time reserva, não sei se vai entrar como titular, né, depois se a ABC apresentou hoje, põe o Rames pra jogar, se ele acha que tem condições, se ele tá postando vídeo em treino e tal, que se eu não me engano foi sexta-feira esse treino até, se ele tá postando, se ele acha que tem condições, põe o cara pra jogar e ver. Daqui a pouco tem os clássicos, não tem um cenário aí, pô, amanhã vai apresentar taça, ingresso mais barato, pô, põe o cara pra jogar. Amanhã, o jogo de amanhã. Eu entendo você. Talvez o Rames fale, pô, mas esse joguinho aí eu não quero. Pode ser também, né? Eu acho que depende dos dois lados. Agora não é uma questão só de um lado ou de outro, eu acho, né? E acho que também não é uma questão só do Carpini, né? É uma questão do comando do São Paulo todo. Porque, de novo, São Paulo trocou o técnico e acho que essa situação permanece relativamente a mesma, né? O Dorival tinha também as suas preferências e o Rames não estava entre elas. É só para comparar, e são jogadores diferentes, de categoria diferente. Eu acho que o Luciano recomeçou do zero depois da Copa do Brasil. Ele foi reserva na Copa do Brasil. Ele é um jogador que a torcida chama toda hora. Teve que engolir a reserva nos 2 jogos da Copa do Brasil. Na parte final do Brasileiro, que não valia nada, como você está falando, ele jogou sozinho praticamente. Sim. E aí ele fez o quê? Treinou nas férias, pela primeira vez na vida. E voltou na ponta dos carros. Para quê? Para não perder o lugar no time.
Porque sabe que ele sabe que não é só não é só o Rames, o Galopo voltou, bem, Michel Galopo é bom Araújo. jogador. Então, eu também acho que assim, o São Paulo cumpriu uma primeira... A pré-temporada do São Paulo, pré-temporada com quebra de tabu Sim. e título da Supercopa, tá ótimo. Acabou agora. Agora é a segunda parte da temporada que se inicia. Que não é o jogo do Água Santa e os demais do Paulista, não são tão importantes como o que vem por aí. É a Libertadores, é o Brasileiro. E acho que pro Ramos jogar um jogo grande, se o São Paulo for às finais do Paulista, ou do Brasileirão, ou da Libertadores, ele precisa começar Isso. de algum ponto, de algum jogo. Isso, é não o dá que eu pra acho ele entrar. Então eu concordo com vocês. Agora, ele precisa querer. Professor, eu vou pro banco contra o Água Santa e põe um pouco. E acho que o outro contraste que você fala das situações do Rames é o perfil desse time do São Paulo. Não tem ninguém muito assim. E é um time que gosta de estar junto, que gosta, o outro tá lá, um dos que mais... olha, o cara foi forte na comemoração, e o Alan Franco, ele acompanha o Arboleda. O Alan Franco tava jogando todas bem, todas. Aí contra o Corinthians entra o Diego Costa, contra o Palmeiras entra o Diego Costa. O Alan Franco baixou a guarda? Não, foi lá com os caras e tal. E assim, é um jogo de 11 pessoas, fora os reservas. Não dá pra... Não é um jogo de individual mais. Não tem essa mais. Então eu acho que agora você apostaria com quem? Com o Sgarbi ou com o Gabriel Sá? Cara, eu já Eu fui. acho que ele vai jogar. Eu tô com. Eu já fui Você. É porque eu quero ver, eu gosto de jogador bom. Eu acho que para ganhar grandes títulos agora, São Paulo precisa de jogador bom, jogador diferente, jogador de classe e tal. Então Ganhou os títulos com quem até agora? Ganhou os títulos com quem? Com o Caleri, por exemplo, que é um jogador de classe. Com o Lucas Moura. Não, jogador de luta. O Caleri. Jogador de luta. Quem que é um centroavante melhor que o Caleri hoje no Brasil? Tem alguns bons. Deixa eu ver sobre isso. Mas com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura não vem. Deixa eu ver o Sgarbi. São Paulo foi campeão brasileiro com quem? Não, tudo bem. Com o Muricy, com um monte de jogador bom, Arnaldo. Com o Hernanes, por exemplo. Jogadores bons. Você também é que nem o Arnaldo, que não gosta de craque? Não é isso. Eu não gosto de estrela. Isso. Você é como o Arnaldo que não gosta de estrela? Eu me empolgo com as estrelas, Fernando. Cara, depende da estrela. Ou estrela como o Raí, por exemplo, você não quer no teu time? Estrela, o cara era um cavalo treinando. Então, foi reserva do Carrasco. Mas era uma estrela. Mas era uma estrela. O cara por ser uma estrela. O Miller era uma estrela. É que uma estrela necessariamente, a estrela, na sua concepção, necessariamente é um cara meio acomodado e tal, e quer receber a bola parado. Isso tá acontecendo agora. Não, esse é medalhão, é outra história. Estrela é uma coisa. O Rames pra mim tem um nível de estrela maior que o do Lucas Moura, por exemplo. Sim, isso não tem dúvida. Mundial, sem dúvida. Não de qualidade, tá? Pra mim o Lucas é mais jogador que o Rames hoje, pra mim nem discute, né? A gente vem em campo. Mas pra mim o Rames tem um nível de estrela. Você vê seguidores do Instagram, um parâmetro de hoje em dia, 50 e poucos milhões. Mas é um cara que eu, particularmente, mesmo sendo estrela, eu acho que você tem um cara como o Rames, numa temporada que São Paulo jogou Supercopa agora, jogar Paulista, Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, você ter um cara como ele no elenco, treinando lá todos os dias, e esse cara não ser utilizado, pra mim não é correto. Pra mim esse cara tem que ser utilizado. Mas depende dele também.